senador Magno Malta, que falava comigo há minutos atrás, mostrando as mesmas preocupações que eu tenho em relação à reforma da Previdência. A senadora Regina Souza, que fez hoje um belo evento, que depois ela vai comentar. Senador Magno Malta, sempre é uma satisfação à parte de Vossa Excelência. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência, que é um guerreiro dessa história de reforma da Previdência, eu disse ao presidente Temer desde o começo, eu disse a ele, o senhor tem recurso para fazer meio quilômetro de asfalto, desses asfaltos bons, de aeroporto. Mas Meirelles botou na sua cabeça que o senhor pode fazer com esse mesmo recurso 12 quilômetros. Você vai fazer 12 quilômetros de asfalto de 1,99. Porque reforma de Previdência, você tem que fazer tratando os desiguais como desigual. A régua de Meirelles e os desiguais são iguais e não são. Uma mulher no campo que passa 12, 13 horas debaixo do sol, com 40 anos ela é velha. Minha mãe morreu com 57 anos de idade, velha. Então, eu cantei a pedra seguinte essa semana passada. Do jeito que o bonde vai andando, não souberam falar com o povo, não explicou, e nenhum cidadão é capaz de entender que você não cobra os devedores da Previdência e depois chama ele para o sacrifício. Ele pode até vir, mas o defesa de casa tem que ser feito, eles não fizeram. E eu duvido que essa reforma da Previdência vai passar na Câmara. Muito obrigado, senador Magno Malta. Permita, na minha emoção, eu ganhei um mandato sem voto. E eu não sou biônico. Eu estou no 3º mandato e disse que estava no 4º. Como eu não sou biônico, eu quero pedir Mas a quem tolerância... sabe já está projetando o 4º mandato. Ah, isso só Deus sabe. E o povo do Rio Grande do Norte. Senador Magno Malta, eu queria agradecer a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, que falou agora no microfone, falou para mim, que estava vendo com muita preocupação essa reforma e que Vossa Excelência deslumbrava, não vou dizer que Vossa Excelência consegue prever o futuro, mas pelas informações, pelo quadro e pela indignação popular, que essa reforma vai ter muita dificuldade. E eu dizia que ia comentar na tribuna o que Vossa Excelência falou para mim. Eu tenho exatamente a mesma visão de Vossa Excelência. Eu entendo que essa reforma, os deputados não vão aprovar. Não vão aprovar porque eles perceberam que ela é inconsequente, ela beira a irresponsabilidade e exagera na dose, quando ela coloca esses números que criou criou uma situação de terror no Brasil. 49 anos de contribuição, como veio no projeto original, depois tentaram remendar, e 65 de idade. Tem um cálculo que eu insisto em repetir, e hoje ainda eu vi um pronunciamento, inclusive, de um cidadão que é da base do governo, e ele dizia: o índice de emprego em 12 meses é 9,1. Para fazer o cálculo, tem que pegar o dia que assinou a carteira e somar com 64,6, que vai dar 80 anos para alguém pensar em se aposentar com o princípio da integralidade, ou se começou com 20, vai dar 84 anos. Se começou com 30, vai dar em torno de 94 anos para pensar em se aposentar. Ninguém vai se aposentar. E os deputados, a partir do momento que eles estão ouvindo da própria população a indignação contra a reforma, alguém me disse há muito tempo de que, senador e deputado, e vou passar em seguida a Vossa Excelência, bobo não é, senão não chegava aqui. Como é que ele vai jogar o mandato dele para a lata do lixo, ou como diz o outro, ladeira abaixo, ou soltar nas águas do rio para ir em direção ao mar? Que só vai acontecer isso, porque a população está muito indignada. Às vezes me falam aqui que eu, que sou um cara muito moderado, me considero moderado, sim, e que eu ando meio brabo, tenso. Inclusive, hoje, na reunião do Colégio de Líderes, quem estava lá viu que eu estava muito indignado nos argumentos que estava usando, mas depois caminhamos para um entendimento no debate dos dois temas.
mas faço com alegria, nesse momento, permitir que Vossa Excelência, senador, que preside seguido a sessão para que eu fale, inclusive, e eu presido para Vossa Excelência falar, me façam a parte nesse momento. Senador Paulo Paim, estava lembrando aqui, escutando o discurso de Vossa Excelência, e uma coisa realmente que Vossa Excelência me falou aqui no cafezinho do Senado Federal, foi que realmente precisamos debater, estender os debates. Como é que esta casa é a casa do debate, acredito e creio que o próprio governo federal, juntamente com os sindicatos, com as entidades, deveria promover esse debate para nós acharmos uma solução para o povo brasileiro. Era isso, por isso que eu queria lhe partilhar, e, ao mesmo tempo, eu gostaria de solicitar da presidência, Sua Excelência, que registrasse a minha votação, as duas votações que esteve agora há pouco atrás, eu votaria com o meu partido. Muito obrigado pela parte, senador Paulo Paim. Eu que agradeço, senador, pela parte. E por isso, amigo senador Cláudio Camelli, de que... A ata registrará a sua manifestação de voto, senador. Senador Cláudio Camelli, né? Eu queria dizer que eu insisti muito hoje no Colégio de Líderes, tive também na Comissão de Economia com o senador Tasso Gereissati, e o senador Tasso Gereissati me deu a sua palavra e confirmou aqui depois com o presidente Eunício, que ele entende que tem que haver, no mínimo, 2 audiências públicas da Comissão de Economia e que, segundo ele, e o senador Monteiro depois ratificou, que deveria ser num espaço maior. Então, segundo eles, daria para fazer, liderados pela Comissão de Economia, 2 debates aqui no plenário, para que o número maior de senadores possa se posicionar e discutir sobre esse tema, reforma da Previdência. Acredito eu que o exemplo da Comissão de Economia, de no mínimo 2 sessões de debate em audiência pública, poderá ser seguido pela CCJ, como também 2 reuniões de debates para discutir ali o que é condicional e o que é incondicional. Na economia é dados, é números, é a técnica, como eu digo na CPI da Previdência, se ela é deficitária ou não. Eu digo que ela é deficitária, que é uma farsa a história do déficit. Como também na Comissão de Assuntos Sociais, a senadora Marta Suplicy já assumiu, inclusive lá no Colégio de Líderes, que lá teremos, sim, 2 audiências públicas. Então, se tivermos 2 na Comissão de Economia, 2 na CCJ, 2 na Comissão de Assuntos Sociais e mais 2 como Comissão Geral, com o tema amplamente debatido aqui no plenário do Senado, chamando técnicos, especialistas, eu vou indicar alguns que já falaram na CPI da Previdência e desmontaram todos os números e dados que essa reforma é deficitária. Como disse aqui, que essa reforma precisa, porque a Previdência é deficitária. Como disse aqui o senador Magno Malta, eu não acredito que ela passe na Câmara dos Deputados. Estou reafirmando aqui o meu ponto de vista. É 3/5, é 308 votos. Nós não temos lá 308 votos para votar contra o povo brasileiro. Que quem votar nessa reforma da Previdência está votando contra o povo. Está dizendo que tem que privatizar a Previdência, que você vai pagar, sei lá, 49, 40, 45, 25 anos, conforme o caso, né? Porque 25 anos é para ganhar aquela mixaria. Se quiser o princípio da integralidade, pelo original é 49 e pelo outro é 40. Não se aposenta e aquilo tudo vai, o dinheiro vai pelo ralo. Depois eles privatizam ainda e vai para a mão dos banqueiros, que são os grandes devedores da Previdência. Que nós, na CPI, vamos mostrar isso. Então, reafirmo aqui algo que eu tenho dito em outros espaços. Não é justo que os grandes devedores
sejam, bem dizer, perdoados, inocentados. E aqueles que pagaram a vida toda, que foram os trabalhadores, sejam chamados agora a pagar de novo e não poder se aposentar, porque é isso que vai acontecer. Porque eles vão ter um plus a mais agora de anos a trabalhar. Por exemplo, senadora Lídice, a mulher que se aposentava com 30 anos de contribuição e 55 de idade, vai ter agora ir para 62 anos e vai ter que contribuir, no mínimo, se não for 49, vai ficar em torno de 40 e poucos anos de contribuição. Não vai se aposentar nunca. A mulher do campo está comprovada que, para conseguir aquela aposentadoria mínima de 15 anos, em torno de 40% não consegue. Se passarem para 25%, como estão propondo, segundo as informações da própria CONTAG, vai para 80% que não vai se aposentar. Não vai conseguir os 25%. Os dados que eu recebo todos os dias, na CPI, na Comissão de Direitos Humanos, liderado pela nossa querida presidenta Regina Souza, são assustadores. Assustadores. Reforma da Previdência, eu estou acreditando que não passa lá na Câmara dos Deputados. Tenho ouvido muitos deputados. Teve deputado que falou para mim, Paim, pega devagar, é na trabalhista. Me disse para mim, porque eu até votei, ele me disse, mas da Previdência eu não voto de jeito nenhum. Ele, a minha base não permite que eu vote. O meu povo não permite que eu vote. Votou na trabalhista? Eu achei que foi errado, do meu ponto de vista. E aqui nós vamos fazer um bom debate sobre essa questão, artigo por artigo. Voltando à trabalhista, então, já que eu falei, já que os deputados estão dizendo para mim que não votarão na Previdência. A trabalhista, que vem da Câmara, senadora Regina, senadora Lídice, ela é pior que a própria proposta do governo. O governo mandou para cá 7 artigos. Eu me lembro que o próprio trabalho, num debate que eu estava, com a bancada do PTB, no Encontro Estado Nacional, ele me disse, essa história de trabalho intermitente não é nosso, não. Não foi o governo que botou o trabalho intermitente. Ele me dizia para mim. Mas está lá agora na reforma trabalhista, já está aqui, que diga-se de passagem. Trabalho intermitente que você vai ter que receber somente horas. E vai depender do patrão te liberar para você trabalhar em outra empresa algumas horas. Você fica vinculado àquela empresa, ele te dá 10 horas, como eu dizia outro dia, numa semana, na outra te dá 15, e você, para poder trabalhar, ainda vai ter que pedir benção, perdão, sei lá o quê, de joelho, para ele permitir que você vá para outra. Isso é trabalho escravo, que a senadora Regina vai depois falar aqui com muita propriedade. Belo ato que ela liderou hoje. Negociado sobre o legislado, com 15 milhões de desempregados. E aí, não é nem acordo coletivo ou negociação coletiva com o sindicato. É acordo individual. O dono da empresa chega e te diz, olha, eu já tenho 1.000 empregados, até vou contratar mais 100, mas só se você abrir mão desse e daquele direito. Está lá, acordo individual. E para rescisão de contrato, não precisa mais o Ministério do Trabalho, não precisa mais o sindicato acompanhar. Ele te chama no escritório, te demite, basta que você assine ali, que você concordou. Você não conhece a maioria dos direitos. Sabemos, infelizmente, como nosso povo, nossa gente, na boa-fé assina. Depois vai ver que foi lesado na metade dos seus direitos. Se botar ação na justiça e você perder, você poderá ter que pagar 10% daquilo que você tinha direito a receber. Olha só. Aonde chegamos? É cruel demais. Por isso que os deputados, muitos me dizem, de fato eu não tinha lido, pai, agora que fui ver, é muita crueldade, mas eu vou me recuperar pelo menos na reforma da Previdência. É o que alguns me dizem. Bom, se é verdade ou não, não sei, né? Mas alguns me dizem isso. E tem mais lá. Tem ali um artigo que diz que o horário do almoço é 30 minutos. Aí eu me socorro, infelizmente, da tal de livre negociação. Bom, se a lei não vale mais, mas a lei diz que é 30 para tu almoçar, sair da linha de produção, como eu digo, e até o refeitório, entrar naquelas filas que a gente conhece, com o bandejão na mão, porque eu trabalhei 20 anos em fábricas, depois de 20 de fábrica é que eu vim para cá, vai com o bandejão, perde às vezes meia hora, porque você pega o bandejão, almoça,
ou janta, que seja, né? Pois tem que guardar o bandejão, entra noutra fila para guardar. O que não comeu tem que botar num espaço separado, bota o bandejão para lavar, aí vai para o refeitório, em tese, os que podem, para lavar as mãos, e sai correndo para a linha de produção. Mas com a livre negociação, e tem projeto aqui no Senado, que diz que pode ser 15 minutos. 15 minutos para almoçar, eu já digo, ir no banheiro e retornar para a linha de produção, isso não existe. Não existe. Mas como aqui a gente não se surpreende mais com nada, principalmente do que vem da Câmara, que eu tenho esperança que aqui seja diferente, é aquela proposta última que eu vi a senhora comentando, as duas senhoras aí, que estão nesse momento, uma presidindo e a outra aqui, à direita dela. É aquela história de dizer, olha, tendo um barraco, como é que ele chama? Numa casinha de pau a pique, né, que eles falam, e terra batida no chão, e dando um prato de comida, não precisa pagar, não, o assalariado do campo. Trabalhador rural, ficar pior que numa senzala, e vai viver com um prato de comida que eles vão dar quando bem entenderem. Ou capaz de dizer, se plantar milho, coma milho. Se plantar abóbora, porque eu conheço um pouco o campo, coma abóbora. Se plantar morango, coma morango. Se plantar maçã, vai comer maçã. Sou capaz de dizer isso. Olha, isso aqui está pago porque me comeu tantas maçãs. Ou me comeu tantas bananas. É incrível que isso esteja e está num projeto de lei. Como tem aquela outra loucura, nós que defendemos eleições já, para sair da crise política, que quer protelar os nossos mandatos para 2020. 2 anos. Ficaria tudo como está. O Palácio ficaria, nós todos aqui ficaríamos, e só iríamos disputar em 2020, alegando que é para coincidir com o mandato dos prefeitos. Se fizerem isso, olha, eu não tenho dúvida que o povo invade esse Congresso, hein? Eu não sei como é que não invadiu até hoje, pelo número de propostas contra o povo, que eles estão atirando, como a gente fala, no coração da nossa gente. Estão atirando, eu não diria, eu ia dizer na alma eles não alcançaram ainda, porque a alma do nosso povo está cada vez mais revoltada, né? O coração bate mais forte, mas estão atacando de forma truculenta o nosso povo. E esse povo vai reagir, pessoal. Esse povo não vai ficar assim. Hoje tinha a votação, eu estou tratando dos 2 temas, lá numa comissão da reforma da Previdência. Isso aqui, para quem não viu, que não mora aqui, que pela TV Senado nos assiste, nos 27 estados da federação, isso aqui amanheceu cercado. Era carro de polícia, de bombeiro, de polícia, ambulância, em todo o Congresso, cercas, painéis, dessa altura aqui, mais alto que eu, para evitar que o povo chegasse perto aqui da casa. E para dar um testemunho meu, eu fui com um funcionário meu, um assessor meu, até a Câmara dos Deputados. Não queriam deixar eu passar com o funcionário. Que ponto chegamos? Lá na Câmara, não foi no Senado, não. Nada aqui com a segurança do Senado. Quando eu ia chegando, e o camarada não é que não me conheceu, conheceu sim. E, senador, o senhor até pode passar, mas solito. E o meu funcionário com o crachá no peito. Seu funcionário não passa. Eu digo, oh, rapaz, você acha que não está entendendo nada. Ele é meu funcionário, trabalha comigo, e ele vai comigo, sim, até a sala 14, que tinha uma reunião da Frente Parlamentar da Previdência e da Reforma Trabalhista. Não vai, não. Digo, vai sim. Não vai, não. Vai sim. Ele grudou no braço do funcionário. Eu tive que pegar o braço dele, dar com o ombro no ombro dele para deslocar ele e entrei com o funcionário. Eu digo, vai querer me prender agora? Aí sabe que a gente se irrita numa hora dessa, né? E daí ele segurou e eu fui. Fui, fiz o que tinha que fazer, depois voltei e ele não estava mais lá. Mas se comigo fazem isso, agora eu entendo o que fizeram com aquele menino lá em Goiás. Entendo, não aceito, mas ver o espírito de agressão àqueles que pensam diferente. Porque é espírito de agressão. Por isso, senadora, essa minha indignação aqui na tribuna,
Por isso eu fui mais duro hoje, sim, fui, e os senadores até me acolheram bem na reunião do Colégio de Líderes, onde eu disse, me parece que esse governo, em outras palavras, eu disse lá, né, não era para o governo, acha que o povo brasileiro é covarde, é assustado. Ninguém mata ninguém no susto, não. No grito ninguém vai levar, não. Nós vamos fazer o debate como tiver que fazer. Aqui, nas ruas, nos estados, estarei no seu estado. Se eu não me engano, é esse fim de semana. Estarei lá na Bahia com Vossa Excelência e outros senadores e deputados, com certeza, porque é uma audiência pública na Assembleia, né? O povo brasileiro não é covarde, não é idiota, e ele sabe muito bem o que está por trás da reforma da Previdência. É entregar para o sistema financeiro um orçamento bilionário, que é maior que muitos países da América Latina, é o orçamento da Previdência. E segundo os procuradores da Fazenda, que já denunciaram na comissão, eles querem entregar as cobranças para os banqueiros. Mas são os banqueiros que mais devem para a Previdência. Então, tiram o direito do trabalhador e tiram da classe média para baixo. Pode escrever, não tem nada a dizer que vão tirar das elites, não, que das elites aí, da cúpula mesmo, não sai nada. Que já tem a lei de 2013, que diz que o teto do regime geral, a não ser que seja aposentadoria complementar, serve para todos, da área pública e privada, e fica em torno de R$ 5.500. Então, essa reforma atinge os mais vulneráveis, pessoas com deficiência, idosos, as mulheres, queremos ou não, que elas serão duplamente penalizadas. Recebi agora da revista Amigos um trabalho belíssimo, até convidei a que editou esse trabalho feito com pesquisa, que ela faça um depoimento na Comissão de Direitos Humanos para que o Brasil veja o quanto que essa reforma prejudica as mulheres do campo e da cidade, da área pública e da área privada. Prejudica o jovem que vai agora começar a trabalhar com 16, 17 anos. Mas, senadora, eu deixo aqui uma série de pronunciamentos que eu acabo entrando no improviso, e o trabalho que a equipe toda faz, como essa aqui, ó. No primeiro momento, estava querendo fazer, segundo me passaram, felizmente o Colégio de Líderes desmontou. Queria fazer 2 audiências públicas, como disse o senador Jorge Viana, e praticamente numa semana botar a matéria aqui. Não é mais assim, isso não existe. Ficou lá acertado que não tem requerimento de urgência. Palavra do presidente Eunício. Não tem requerimento de urgência. Vai ser votado nas 3 comissões, debatido nas 3 comissões, e só depois disso vem para o plenário. Eu estou dizendo aqui porque eu tenho certeza que o presidente Eunício vai cumprir a palavra. Como eu tenho certeza que o senador Tasso Gereissati deixou muito claro lá que a comissão vai fazer, no mínimo, 2 comissões, 2 debates, de preferência, diz ele, aqui no plenário, da Comissão de Economia. A senadora Marta Suplicy, da Assuntos Sociais, também diz que fará, no mínimo, 2 audiências públicas. Uma, inclusive, amanhã, que eu estarei lá. Que vem o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Grande, que temos diferenças profundas. E vamos lá explicitar isso amanhã. Eu quero que ele me explique onde é que essa reforma aqui vai gerar emprego. Não gera um emprego. Pelo contrário. Quem está me ouvindo aqui, economista, sabe. Quem gera emprego é mercado. Você acha que se disserem para alguém, olha, agora você vai contratar terceirizado, ele vai aumentar a produção dele para vender para quem? Vai apodrecer no pátio. Não vai vender para ninguém. Porque eles vão arrochar o salário daquele que está na empresa matriz, que terceirizado ganha 30% a menos, então o mercado interno vai ter mais dificuldades, a Previdência vai arrecadar menos. E por que o cara vai produzir só se ele for bobo? Ele vai dizer não. Agora, ele vai aproveitar de arrochar o salário em 30% para aumentar o seu lucro. E vai aplicar no mercado financeiro. Ganha de novo os bancos. Os bancos é o que faturam. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, quem vai ganhar são os bancos. Mas deixa eu dar esse dado aqui. Quando o governo mandou a proposta para cá, eram 7 artigos. A operação lá
sorrateira da Câmara, mudou 100 artigos da CLT. Faz mais de 200 mudanças entre incisos, artigos e parágrafos. Assim mesmo, eles fizeram 12 audiências públicas. E sobre o calor duro da Polícia Civil, do pessoal que vai entrar em greve agora, dos presídios, respondendo a essa dita reforma, né? Movimento do dia 8 de março, 15 de março e 28 também de abril, que foi um grande movimento a nível nacional. Dia 1º de maio, eles apontam que a reforma da Previdência seria a salvação da economia. Mas salvar o quê? Mas salvar o quê com a reforma da Previdência? A trabalhista eu mostrei que é uma loucura total. E de forma sorrateira, a Previdência que vai entregar para banco vai faturar mais e nós somos chamados a pagar a conta. E vou terminar, presidenta, estou acreditando muito que não passa essa reforma para os deputados. Não passa pela Câmara dos Deputados. Não passará pela Câmara dos Deputados. Se passar lá, aqui vai ter uma enorme dificuldade. Mas eu espero que não passe lá, senão vamos trabalhar para derrubar aqui. Eu queria entregar para Vossa Excelência, presidenta, que fique nos anais, os 10 pontos piores da reforma trabalhista e também os 10 pontos piores da reforma da Previdência. Quero também entregar um documento que eu recebi de Santa Catarina, liderado pela Shirley, que fala, Shirley Azevedo, do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Urbanas de Santa Catarina, sobre o assédio moral no local de trabalho. Eu diria assédio moral e muito mais do que isso, mas vou ficar no assédio moral. São alarmantes os números do assédio moral contra as mulheres no local de trabalho, que eu quero que fique nos anais. Deixa esse outro documento, senhora presidenta, que é muito interessante, que recebi dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, e eles aqui trabalham artigo por artigo. Por exemplo, pesquisa recente que saiu, 85% dos brasileiros são contra a reforma trabalhista. A da Previdência chega a 95%. E eles botam aqui algumas frases que eu acho interessantes. Por isso tudo, é tão importante que lembremos, com urgência, que um país não se faz sem trabalho e sem trabalhador. Não se faz sem homens e mulheres comprometidos com o bem comum. E que os trabalhadores não se fazem cidadãos sem que o Estado opere para fazer do trabalho um instrumento de bem-estar, de harmonia social. Por isso, é tão importante que reafirmemos que o povo brasileiro, e provamos sob pesquisa de opinião, é contra a reforma da Previdência e trabalhista. Por isso é tão importante que a gente diga aqui que o povo brasileiro desaprova ambas reformas, que são nefastas, são cruéis, são indignas. Olha, se Tancredo Neves estivesse aqui, eu não vou me referir aos parlamentares, mas parece que eu estou vendo ele ali naquela cadeira sentada, quando ele disse canalhas. Quem apresentou essa proposta, quem articulou ela, é canalha. Eu tenho certeza, se o Covas estivesse aqui, peguei o PMDB e o PSDB, o Covas diria, é uma covardia o que estão fazendo com a nossa gente. Se Getúlio Vargas estivesse aqui, tomando lá seu chimarrão, espero eu lá no céu, ele diria, mas que absurdo, luta de um século, estão rasgando a CLT e a própria Constituição. Se Jango estivesse aqui, que está lá em cima, diria ele como Brizola, só pode ser coisas de uma elite avarenta, que é 5%
da população. Poderia aqui lembrar de uma mulher, Margarida Alves, que foi covardemente assassinada, e a Margarida deve estar dizendo lá em cima, e aí? São tão covardes que atacam principalmente as mulheres. Eu não estou fazendo acusação aqui, nenhum deputado e senador, mas quem montou essas duas propostas, olha, eu estou aqui na casa há 32 anos, entre Câmara e Senado. Estou com quase 70. Nunca vi uma barbaridade como essa. Nunca vi. De todos os presidentes que passaram, todos, de Sarney, desde os militares, em matéria de ataque a direito dos trabalhadores e trabalhadoras e o direito de se aposentar, Sarney não fez, Collor não fez, Itamar não fez, Fernando Henrique não fez, Lula não fez e Dilma não fez. Podem olhar o passado. Procurem ver todas as mudanças que eles, porventura, tenham apresentado. Me lembro do Arraes também, né? O Arraes, grande líder do PSB, o Arraes deve estar lá em cima também muito indignado. E dizendo, daí, Lídio, faz alguma coisa aí. E claro que tu está fazendo, como nós todos estamos fazendo. É demais, pessoal. Isso aqui é demais. Nesses documentos eu tenho o resumo das duas reformas. E amanhã vamos ter, o Ministério Público do Trabalho vai vir. E vamos discutir, no mais alto nível vamos discutir, com o presidente do Tribunal Superior ao Trabalho, Sr. Ives Grande, que por tudo que eu sei, ele defende essas reformas. Então, doutor Ives Grande, amanhã eu estarei lá. E vai estar também o representante do Ministério Público do Trabalho, que tem uma posição totalmente divergente à sua. O senhor sabe disso, né? E como também os juízes daquela corte, 99% são contra essas reformas. Presidente do TST, Ives Grande, eu faço um apelo a Vossa Excelência. Vossa Excelência, que nas conversas que tivemos, Vossa Excelência me chamou para conversar e eu fui ao TST, tivemos um papo, digamos, num alto nível. Vamos ver se amanhã a gente chega numa linha de entendimento e que essa reforma não é possível como está. Eu acho que nem Vossa Excelência acreditou que viria tanta maldade. Como eu acho, olha bem o que eu vou dizer, que o próprio presidente da República, acho que não acreditava que seria tanta. Foi além daquilo que ele imaginou um dia apresentar em matéria de reforma trabalhista ou previdenciária. Obrigado, presidente. Fica aqui meus documentos e amanhã o debate vai ser lá. E lembrar que quinta de manhã nós vamos estar aqui no plenário. Não importa quem sejam os convidados. Uma seleção meia duvidosa ainda, mas vamos ver quem serão os convidados. Mas nós vamos estar aqui também. E vamos estar na terça-feira que vem. E vamos estar na quinta-feira, senador Hélio José, lá na comissão, debatendo com aqueles que defendem a reforma, que estão convocados para quinta. Espero que venham, né? Que os nomes que vêm na quinta de manhã, 8h30 na CPI, é aqueles que defendem a reforma. Estaremos lá para o bom debate. Obrigado, presidente.